por meio da lista de vagas disponível no portal de empregos da Prefeitura e dos sindicatos locais, facilitando o acesso à contratação. Para quem quer entrar logo no mercado, esta é uma chance de impulsionar a carreira. E para mais notícias, acesse o nosso portal, que é o thmais.com.br/Ribeirão Preto. As informações mais importantes de Ribeirão Preto e região no TH+. Mais notícias, mais agilidade, mais credibilidade. thmais.com.br/Ribeirão Preto. É o portal de notícias do Grupo Tati, trazendo as últimas notícias, muito entretenimento e os destaques da nossa região. Acesse já thmais.com.br/Ribeirão Preto. Mais para Ribeirão, mais para você. Olá, boa noite. Especial do mês, que já não é tão do mês, né? Já fizemos já é quinzena. Daqui a pouco a Ju tá me pondo toda semana, né? De novo, né? Mas o especial do mês hoje traz um assunto que não poderia esperar um mês, porque muita coisa pode mudar nesse tempo, está mudando por dia, por semana, por minuto, que é o conflito no Oriente Médio. É um assunto que mexe comigo, inclusive, até porque eu vim de lá, vim do Líbano, não é? E mexe com o mundo, não só com as pessoas, mas com a vida daqueles que nem de lá são. Então, nós vamos falar sobre isso, o que isso representa, geopolítica, economia, e também temos convidados especiais, um diretamente de Dubai, que é o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Está no ar? Daqui a pouco a gente chama. E também o jornalista, né, escritor, professor Heródoto Barbeiro. É aqui comigo, meus parceiros Gilberto Abreu e o Kleber Rofino. Tem o vídeo? Então vamos ver o vídeo e depois a gente volta. Geralmente se confunde o mundo religioso islâmico ou muçulmano com os povos árabes. Desfazendo a confusão, os maiores países islâmicos não são árabes. O Irã é um deles. Há milhares de anos atrás, povos de origem indo-europeia, originários da Ásia Central, se estabeleceram no Planalto iraniano e construíram uma das maiores civilizações do mundo antigo, o que explica a sua entranhada identidade nacional. Ciro o Grande foi o unificador daquelas gentes, os medos e persas, meio milênio antes de Cristo. Seguido de seu filho, Camsés, construiu um império colossal, o maior até então criado. O seu brilho foi tamanho que atraiu a ambição de outros povos, tanto que foi esfacelado e dominado por sucessivos invasores, culminando com os romanos. No início do século VII acontece a invasão árabe e determinará a sua história futura até os dias atuais. Ao contrário da maioria islâmica, que é sunita, que tem uma visão política mais coletiva, os iranianos são xiitas. Ambos os grupos somam mais de 90% dos crentes. A controvérsia vem desde o princípio. A Hégira, evento fundador da religião, se deu em 622. A islamização da Pérsia em 632. Nascia o xiismo ou Shiat Ali, que se contrapôs ao Al-Sunnah, o povo da tradição que é a maioria sunita. O Irão moderno atrai as ambições dos impérios russo e britânico, sobretudo depois da descoberta de suas enormes reservas de petróleo. Quando o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh nacionaliza o petróleo em 1951, irá provocar a animosidade ocidental novamente. Ele é assassinado em 1953, o que trará de volta o filho de Reza Khan, que viria a ser o Shah Reza Pahlavi, que dominará o país com mão de ferro, reprimindo opositores e aliando-se descaradamente ao Ocidente, iniciando um processo de americanização, inclusive nos usos e nos costumes. Esse fato provocará a ira dos clérigos e religiosos do xiismo. O seu regime irá durar até 1979.
quando um levante popular inspirado e liderado pelo Ayatollah Khomeini o obriga a fugir. E quando se inaugura a República Islâmica do Irã, o argumento de Donald Trump de que a cruzada anti-iraniana é para livrar o Ocidente do perigo de armas nucleares não se sustenta. O programa nuclear iraniano foi patrocinado pelos Estados Unidos em 1974. As discussões sobre o assunto foram interrompidas no último 28 de fevereiro pelo ato de guerra que causou a morte do então líder Ali Khamenei. O Irã pode ser vencido, mas é muito poderoso militarmente e tem um povo aguerrido e consciente da sua identidade forjada em séculos e milênios. As malhas que o império tece não têm a beleza dos tapetes iranianos. Para falar desse conflito, o programa recebe Cleuber Rufino, empresário, mestre em Direito Internacional, consultor de negócios internacionais. Liderou missões empresariais em mais de 25 países. Gilberto Abreu, doutor em Educação, professor. E Rodrigo Paiva, empresário, fundador da Seven Sands Holdings, CEO Redwood Prime Group e presidente Lide Emirados. Então, que aula, hein? Aula do professor Gilberto Abreu. Por falar em professor, temos também conosco o professor... Bom, Juliana, se vira nos 30. Eu convidei, você vai pôr ele no ar. O professor, historiador e jornalista Heródoto Barbeiro. Aliás, foi professor muito tempo do Objetivo, o Heródoto, né, Gilberto? Microfone na mão todos, aí você não consegue falar. Sim, então, o Heródoto é um grande professor. Pois é. Bela aula do Gilberto Yuneman. Engraçado. Ô, Rodrigo, você que está em Dubai, você sabia que o Irã não era do mundo árabe? Isso é história antes? Fala, Chain, tudo bem? Tá me escutando? O Rodrigo está sem som. O Irã é persa. Tá escutando, Chain? Rodrigo, você está sem som. Espera um pouquinho só. É que a Ju gosta de quebrar minhas pernas. Espera um pouquinho que já você volta com o som. Tá ouvindo, Rodrigo? Tá bom. Eu tô te ouvindo bem, você Eu não tá me escutando? estava te ouvindo. É que você não conhece a minha produtora. Você não tem emprego para ela em Dubai, pelo amor de Deus? Que aí você resolve minha vida. Tá com... Leva ela para uma... Aproveita agora que está em guerra, né? Quem sabe dá sorte, né? Leva. Agora... Rodrigo, obrigado pela presença, viu? Pode mandar. Obrigado vocês. Sabia assim, tem essa grande diferença, Chain, dos persas e dos árabes. Até aqui, desse lado daqui do Golfo, a gente se fala Golfo Árabe, no Brasil a gente conhece mais como Golfo Persa, mas aqui até gera um debate se chamar de Golfo Persa desse lado daqui. Então tem essa diferença, sim. Então, por isso que eles estão jogando bomba para todos os lados árabes, estão mandando bala. Agora que está entendida a história, viu? Hein, Gilberto, você não tem nada de história, isso é... Eles estão mandando bala, Líbano, não, Líbano ainda não chegou. De Golfo Pérsico, né? Agora, do lado de cá, chama-se de Golfo Arábico. Não, daqui a pouco eu quero ouvir mais, porque... E o grande problema ali é o Estreito de Hormuz, né? Assim, onde passa um quarto do petróleo do mundo. Isso é muito importante poder falar, né? Sim. Tem gente que não sabe o que se trata, não é? Explica o porquê que eles fecharam. Bem rápido para a gente falar com todo mundo aí. No Golfo tem 8 países, contando com o Irã. E o Estreito é uma aproximação de Aden, né, com o Irã. Tem aos 100 e poucos quilômetros. E é realmente o Estreito e tem o controle do Irã, né? E 1/4 parte do petróleo do mundo e 1/5 do gás natural passam por ali. Obrigado por passar por ali. E afeta a economia mundial. E eles fecham para realmente... Eles já bombardearam mais de uma dúzia de navios de anteontem para hoje. Da onde? De vários países. Mandaram bala? Mandaram bala. Sei, o que eles ganham com isso? Não, na verdade, eles querem realmente forçar um possível acordo, mas com alguma vantagem, né? Uma vantagem estratégica, né? Porque... isso vai afetar, já afeta os preços do petróleo no mundo. Já passou a barreira dos $100. Chegou a 120. Já voltou, mas né? as falas do Trump provocam uma roleta russa. Né? Sobe, desce. Mas já, acho que fechou hoje em $103. Não estou acompanhando isso, senão eu prefiro não ver. Né, Cláudio? Isso tudo que você está... Obrigado pela tua presença, né? Como tem muito jogo por trás disso, que a gente...
não entende, não é? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Naturalmente, os Estados Unidos, outros países, principalmente o Trump, não está preocupado com relação ao regime, tira o cara, não está nem um pingo preocupado. Ele está preocupado com o quê? Sem dúvida, Chaim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer à equipe do TH+, pelo convite, ao Chaim, pessoa que eu tenho admiração pelo empreendedor que é, o professor Gilberto, ao Rodrigo. Existem vários interesses, Chaim, a grande verdade é essa, né? Não é só o interesse americano, existem vários interesses por trás, que são interesses econômicos, interesses políticos, existe um jogo de poder por trás disso, e nessa tensão toda, acaba que o conflito prejudica muita gente, mas muitos tirarão vantagem de todo esse cenário. A grande questão eu sempre digo que conflitos armados não têm vencedores, não tem ganhadores, tem talvez beneficiados de certa forma. O Trump está louco para acabar com a guerra agora, né? Isso, porque ele percebeu que a coisa não é né? tão simples, né? Você lutar contra um país como o Irã, como bem colocou o professor Gilberto, é um país antigo, consolidado, com uma cultura consolidada, com uma religião muito bem estruturada, com interesses e objetivos bem claros. Então, quer dizer, derrubar um regime como o regime que existe hoje no Irã é algo extremamente complicado. E o Trump, eu acho que não contava com essa dificuldade, tendo em vista o que aconteceu anteriormente aqui no caso da Venezuela. Ele está achando né? que é que não nem, é a Venezuela. Que nem a Venezuela, chegar lá de madrugada, tirar o presidente da casa dele e vai embora. Ele achou que ele ia fazer isso lá com os caras. Exatamente. Só que o Irã é uma república consolidada há muitos anos. Não quer dizer que o Irã também seja Madre Teresa de Calcutá, né? Tem os problemas deles, que nós sabemos. Sim, é um regime duro. O que eles fizeram agora no Levante, quantas pessoas eles mataram, não é? Então, na verdade, isso realmente, você disse, tem muito jogo de interesse, né? Muito. Ô, Rodrigo, você que está em Dubai, fala pra gente como é que está a situação aí. Estourou alguma do teu lado agora? Como é que está o clima aí? Chaim, nos primeiros dias foi bem complicado, obviamente, pela questão dos barulhos, das interceptações, mas o país aqui está dando um show de resiliência. E o que eu tenho falado bastante, tem chego muitas fake news aí no Brasil, ou vídeos, principalmente nas redes sociais, de que aqui está um caos, mas os Emirados, que estão sendo o principal país a ser bombardeado, foram mais de 2.500 mísseis e drones desde o começo dessa escalada de tensão. E muito Dubai, a base americana aqui nos Emirados fica em Abu Dhabi, não é nem em Dubai. Só que Dubai é o coração e é o símbolo aqui da região de prosperidade, de ambição. E o país está gerindo a crise de forma extremamente direta, transparente com a população. Depois de 3 dias de início de guerra, dos ataques, a Emirates já voltou a operar. Os voos para o Brasil já são 2 voos diários, é o 5º dia seguido. Eita, tem voo já para o Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro. Já tem? Já, desde o de quarta, já tem todo dia 2 voos diários. Então, peraí, deixa eu falar pro meu primo que está nos ouvindo aí, que ele está aqui encalhado faz 2 semanas. Ô Mamed, já pode ir pro Líbano de volta, viu? Emirados já tem, viu? Essa eu não sabia, precisa avisar a crise, hein? Certeza? E deve estar barato certeza, agora para ir aí, né? Acho que eles devem estar dando de graça para nego ir, não tá, Rodrigo? Não, os voos estão cheios, Chaim. Os voos estão cheios. Tem gente querendo voltar. Aqui é seguro, cara. Aqui, por mais que deixa eu abrir um parênteses nessa conversa dele. Aqui é seguro. 15 dias atrás eu estive lá em Dubai com ele. Nós fomos para ver o negócio de escola, Mepober lá e tal. E para conversar com o cara. Aí começou aquela conversa. Tá vindo um navio... Eu falei, Rodrigo, vai dar caca aqui, eu vou vazar. Não, fica tranquilo, aqui é o país mais seguro do mundo, nunca aconteceu nada. Lá, eu falei, a hora que falou que estava chegando aí, Rodrigo, muito obrigado, fui embora 2 dias antes, não foi? Foi. Mas essa é uma ótima... Mas nós fomos no shopping comprar aquele teu blazer. Nós fomos no shopping comprar aquele blazer bonito teu, né? E você não tá com ele hoje, hein? Eu achei que você ia estar com o blazer que a gente comprou junto. É isso aí. Mas de qualquer maneira, Rodrigo, de fato, hoje você está realmente muito tranquilo. Você tem noção aí, o que o povo comenta, por que esses ataques, se é isso que eu estou colocando... aos principais parceiros deles, o que é que o governo fala
para a população? O que acontece? Chaim, tem 2 pontos de vista aqui. Por exemplo, os Emirados foram um dos primeiros países árabes a assinar os acordos de Abraão. E isso para cá, para o Irã, obviamente, que é um grande parceiro. Os Emirados é o segundo maior parceiro comercial do Irã. Então, os Emirados, ou o Golfo como um todo, acabou ficando num fogo cruzado dos dois lados, Israel e Estados Unidos. Usando o Golfo de escudos, querendo que o Golfo entre nessa guerra, porque os americanos têm bases militares em todos os países do Golfo, e o Irã também, obviamente, pela parte do islamismo, e também de ser parceiro comercial, tanto com o Catar, com os Emirados, com a Arábia Saudita, e de estar com os americanos com a base aqui apontada para o Irã. Então, esse conflito, o Golfo é o grande afetado, vou dizer assim, só que isso aqui vai deixar marcas. Esse até para a oportunidade para o Brasil. Os Emirados estão com uma marca bem profunda dessas relações, tanto com o Irã, que estão já falando que não, esses ataques não ficarão assim, não vão atacar de forma militar, mas já se diz de congelar ativos iranianos por aqui. E, obviamente, do lado americano, isso também está deixando marcas. Os Estados Unidos, por exemplo, o Vale do Silício foi fundado no seu início, na sua concepção, com o dinheiro dos fundos soberanos de Abu Dhabi. E o Trump, no segundo mandato agora, veio passar o chapéu no mundo árabe, pegou 200 bilhões de dólares aqui dos Emirados e comprometeu 1,4 trilhão de dólares para os próximos 10 anos. E do lado dos árabes estão pensando, você veio para cá, pegou dinheiro, estamos fazendo negócio e agora estamos no meio de um conflito que a gente não pediu para estar. Então, o governo está gerando essa crise, congelou o preço de 9 itens essenciais e disse que não vai faltar comida aqui e está trabalhando com a sua diplomacia para que essa guerra seja finalizada em salas de reunião e não, obviamente, com um conflito desse. Mas, de fato, no final disso, vai deixar marcas profundas e aí que entra uma oportunidade de ouro para o Brasil de se posicionar numa época que o árabe aqui, o pessoal dos Emirados, vai precisar de novas parcerias, vai buscar novas parcerias. Eles vão fazer uma comigo, não é? Nós não vamos fazer uma parceria com eles aí, com a Harvey? Então, daqui a pouco eu falo isso, mas antes... Já começamos disso. Antes eu gostaria de chamar o nosso convidado, o professor Heródoto. Boa noite, Heródoto. Olá, mestre Chaim. Boa noite a você, boa noite ao seu público e boa noite também aos seus convidados. É uma honra estar aqui participando com você. Vai estar aqui comigo o professor Gilberto Abreu, teu amigo e parceiro da época do cursinho, né? Aqui do COC. Você teve em Ribeirão, não teve, Heródoto, dando aula? Tive oportunidade de dar aula aí em Ribeirão durante uns 2 ou 3 anos, Jair. No Objetivo, e aí não foi? Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas aí, a gente se encontra depois já de formados. E você sabe, nós trabalhávamos juntos, né? E aí a gente tinha esse contato direto aí com o pessoal do Ribeirão. Que coisa boa. Heródoto, hoje você viu que o debate que nós estamos fazendo, conversando, queria assim que você fizesse um resumo dentro da tua ótica, né? Como professor, como jornalista, escritor, para os nossos telespectadores que nós estamos aqui ao vivo, como é que você está enxergando essa situação e por quanto tempo você acha que isso pode prolongar e qual é o motivo disso, como pode parar? 4 perguntas em uma. Olha, Chaim, acho que, falando assim para o seu público de uma maneira geral, a pergunta é o seguinte, talvez seja a pergunta crucial. O que é que o Irã quer? O que é que o Irã vem perseguindo ao longo das últimas 2 ou 3 décadas com o regime dos ayatollahs? O Irã quer ser uma potência no Oriente Médio. Para ser uma potência no Oriente Médio, o Irã precisa ter energia atômica, precisa ter bomba atômica. Não se esqueça que os 2 vizinhos do Irã, aí do lado oeste, a Índia e o Paquistão, os 2 têm bombas atômicas. O Irã não tem. Portanto, o Irã se coloca numa posição como se ele está buscando ser o líder de toda a região do Oriente Médio e norte da África, movidos principalmente pela cultura, que é muito semelhante, e movido pela religião. Haja vista que toda essa área do mundo, do Oriente Médio, ela é uma área, portanto, de caráter islâmico. Agora, para que o Irã
possa, então, se tornar essa potência pela qual eles estão lutando, primeiro, tem que ter bomba atômica. Para isso, tem que enriquecer urânio. Para isso, eles têm que dizer para a ONU o seguinte: olha, o urânio que nós estamos enriquecendo é só 20%, é só para fins pacíficos. Mas não deixam os fiscais da ONU, da Agência Internacional de Energia Atômica, entrar para saber exatamente qual é a porcentagem e qual é o percentual. Deixa eu te perguntar, Heroto, só um minuto, por favor. Índia e Paquistão é só 20% também? Não, isso tem bom. Exatamente, mas a cultura aí é diferente. O que o Irã olha, ele olha para o lado ocidental. E veja o seguinte, o Irã é uma teocracia. Se você olhar que toda essa região do mundo, inclusive a Turquia, são islâmicos, qual é o único ponto da região do Oriente Médio que não é islâmico? Você sabe? Não, qual que é? Israel. Nem o Líbano. O Líbano tem uma pequena população cristã, mas a maior parte é muçulmano. Israel é a única nação dessa região que tem uma religião não islâmica, tem a religião judaica. Isso, no ponto de vista dos clérigos do Irã, é uma coisa que atrapalha o crescimento e atrapalha, então, esse objetivo de se tornar uma grande potência no Oriente Médio. Só para completar, Chaim, eu estive no Irã. Não, só te fazer uma pergunta, desculpa te interromper de novo. Só um segundo, só para mim não fugir da cabeça. Eu estive lá em Israel, mas tinha mesquita lá e tinha também árabes lá. Isso não implica em alguma coisa ou... Não responde aquilo que os iranianos querem. Eu tirei 15 dias de férias e fiquei no Irã, no interior do Irã. Eu entrei nas igrejas, que lá são chamadas de mesquitas, e conversei com os padres, que lá são chamados de imã, mulá, etc. E a maior parte deles, com os quais eu conversei, pelo menos que falavam inglês, todos eles diziam o seguinte para mim: o senhor é estrangeiro, senhor? O senhor não acha que o Irã tem o direito a ter uma bomba atômica? Eu dizia: meu amigo, olha, eu não sei, eu sou apenas um jornalista, não entendo nada de bomba atômica. Pois é, mas se tornou quase que uma questão de ordem religiosa. Haja visto que o país é teocrático, que ele tem, então, uma bomba para se tornar essa potência que ele pretende se tornar. E o dia que tiver uma bomba atômica, pelo menos a minha opinião, ele vai jogar em cima do Estado de Israel. Com certeza, isso daí, é isso que você está entendendo, que Israel está tentando se proteger, é isso? Que também, exatamente. Esse é de um lado. Agora, o que o Líbano tem a ver com isso, que estão bombardeando direto a minha terra lá e a cidade, inclusive, eles estão atrás do Hezbollah, mas não é todo mundo que é do Hezbollah. Qual é a tua opinião com relação a isso? Não estou defendendo ninguém aqui, estou querendo entender. Chaim, eu estive também no Líbano. Eu também entrei no Líbano. Eu fui no Vale do Bekaa, no Líbano. Totalmente dominado ou por palestinos ou pelo Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah é mantido pelo Irã. Outras organizações terroristas também são mantidas pelo Irã. E, obviamente, portanto, o que o Israel faz é tentar se defender daqueles que não reconhecem a sua existência. Ô Jair, você lembra quando a Arábia Saudita não reconhecia a existência de Israel? Você lembra quando a Jordânia não reconhecia? Os países árabes estão caminhando nessa direção de reconhecer a existência de Israel, coisa que os grupos terroristas apoiados pelo Irã não querem. Entendi. Agora, de qualquer maneira, eu estava falando eu estou com um primo aqui, e realmente está 2 semanas aqui, ele mora no sul do Líbano. Diz que a cidade dele exatamente, que é onde meus pais nasceram, chama Ribari, bem no sul do Líbano. Essa cidade onde tinha o Hezbollah, que já saíram de lá, ela não está sendo evacuada, essa cidade. Mas esse lado aí que você está falando, Vale do Bekaa, onde está todo mundo, saiam daí que a gente vai bombardear, saiam daí que a gente vai bombardear. Ele está com dificuldade de voltar para lá. Diz que isso daí é um troço muito, muito complicado, né, Gilberto?
Sem dúvida. É como o Heródoto falou, o Irã financia grupos terroristas, além do Hezbollah, o dos Houthis no Iêmen, né, e o Hamas, lá na faixa de Gaza. Então, o Irã tem essa enorme influência, inclusive no terrorismo. É isso que leva também a uma espécie de isolamento do Irã internacionalmente. Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que os países árabes, pegando esse gancho do Heródoto, permitem que se coloquem lá dentro essas bases americanas apontado para o Irã? Existe todo um interesse, né, Chaim? Um interesse de proteção dos países ao entorno. Então, esses acordos que eles fazem justamente com os Estados Unidos é para uma autoproteção. Boa parte dos países pelo mundo, não só por ali, não tem aquele dinheiro, aquele recurso financeiro para manter aquela estrutura militar muito forte. Então, eles se alinham a determinados países. Assim como... Mesmo para proteger eles? Mesmo para Mas não autoproteção. protegeu dessa vez, né? Pelo contrário. Foi uma das causas, né? Se protegesse... Um ponto interessante, inclusive, desse conflito é que se gasta milhões e milhões e milhões de dólares em alta tecnologia e ele se repete coisas que já aconteciam na história. Quer dizer, hoje a gente vê pequenos drones que são utilizados lá pelo Irã, que são os Shaheds, né? Que tem aí um custo de 20, 30 mil dólares, sendo combatidos com mísseis Patriots, que custam 3 milhões de dólares. Então, quer dizer, é uma guerra até desigual. Estima-se que até hoje os Estados Unidos... Como é que é o nome do drone? Shahed. Charrete? É. Charrete mesmo? Mais Aquele ou menos isso. Aquele cara andando é charrete? É Só isso? Que são pequenos Coisa drones boa, de alto poder de destruição. Então, o que o Irã tenta fazer, já que ele não tem esse poderio militar todo? Ele utiliza pequenos armamentos, se poderíamos chamar de pequeno. Em grande quantidade. Em grande quantidade. Então, você tem lá 3 mil drones sendo lançados muitas vezes numa noite. É um negócio impressionante. Ô, Rodrigo, você que está em Dubai, que você está ouvindo tudo isso, como é que você... O que você concorda aí? O que você acha que tem diferente? O que você pode agregar ao que está sendo colocado pela nossa equipe aqui? O que você conhece aí? Eu sei que você não é professor de história, mas vive aí, conhece todo mundo e está dando show sobre o Oriente. Fala um pouco aí qual a tua percepção de quem mora aí. É um tema bem complicado, né, Shein? Porque acaba virando quase um debate religioso. Vai virando um debate quase religioso aqui, essa guerra. Porque tanto Israel quanto o Irã tem esse expansionismo no DNA. O Israel quer a grande Israel e o Irã, como o Heródoto comentou, quer essa expansão para o Oriente Médio. São ideologias diferentes, como foi mencionado na abertura. Um lado sunita, xiita, tem o judeu, e aí é difícil chegar num acordo comum porque entra num embate religioso. Os países do Golfo têm uma abertura maior porque aqui eles pensam muito em negócio. Então, como eu te falei, os Emirados foram os primeiros a assinar os acordos de Abraão e até da questão de bases militares aqui, muito se deve porque a força do dólar... que está lastreada com os petrodólares. Então, em 74 em diante, a Arábia Saudita com os Estados Unidos acordou de fazer as vendas do petróleo daqui do Golfo em dólar, que é o que deixa como a principal moeda, ou a moeda base de toda a economia global. E, obviamente, os Estados Unidos vai defender o interesse dele, que isso aqui afeta diretamente essa geopolítica. E isso também vai muito hoje em dia da parte da grande embate agora americano com a China. E Irã, o Estreito de Hormuz, tudo isso influencia mais a China. Tua aí. Ô, Kleber, por que a China não entrou no jogo ainda, a Rússia não entrou, que são aliados do Irã? A China, na verdade, ela está bem em silêncio, mas observando tudo isso, né, Chaim? Principalmente... Está se ferrando, né? Porque o petróleo não está chegando para eles, né? A maior parte do petróleo que chega da China vai ali. Mas a China, eu sempre digo o seguinte, ela está, do ponto de vista militar, aprendendo. Ela está acompanhando toda essa movimentação militar. Quieto, só prestando atenção. Isso, entendendo. E uma coisa que preocupa, Chaim, que eu acho importante ser colocado... Confucianamente. Isso. É que o fato dos Estados Unidos terem tomado arbitrariamente esse tipo de atitude bélica em especial... dá uma certa expressão de que está liberando a China e também a Rússia a fazer as suas intervenções. Então,
Quer dizer, a gente ouve aí agora nos noticiários, quer dizer, não ouve mais, né, falar sobre a guerra na Ucrânia, que continua. Então, saiu do noticiário. Isso saiu completamente. E a China fica observando tudo isso, um olho em Taiwan, um olho na economia e, obviamente, vendo toda essa movimentação e como que ela vai conseguir tirar proveito de todo esse cenário num futuro. Deixa eu perguntar aqui para o Gilberto. Gilberto, aqui é o seguinte, esses conflitos armados, né, prolongados, ele tem impacto profundo na sociedade. É igual aquela pandemia que nós tivemos, não é? Ele chega... Como é que a guerra afeta tanto a educação e as futuras gerações? Que a preocupação dessas futuras gerações, vendo isso, acabou de sair de uma pandemia, esses meninos, não é? Vê agora um conflito desse tonto. Sabe? O presidente dos Estados Unidos parece estar jogando War, né? Já viram o jogo War na nossa época? Quer ocupar todos os países, né? Pedacinho em cada lugar. Vê tudo isso e todo mundo assistindo. Quer dizer, você falam que tem bomba atômica, Paquistão, que o Gilberto Heroto acabou de falar, Índia, esse daqui quer, todo mundo quer para fim pacífico, mas do Pacífico não tem nada. China também tem bomba atômica? Tem. Quais são os países que têm bomba atômica, Gilberto? São 11 países. 11? Uau! Então, se entrar na bomba atômica, já era o mundo. Os 5 primeiros são os que têm o direito de veto. É o G5? O G5, que é o Conselho de Segurança da ONU, né? Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Mas agora, eles também têm bomba atômica, os dois. Aliás, Reino Unido e França. Eles são do Conselho de Segurança porque chegaram primeiro ao poderio atômico. Agora, tem mais países afora eles que hoje têm a bomba atômica, mas não fazem parte do Conselho de Segurança. Por exemplo? A própria China, aliás, a Índia. Né? Aliás, Israel tem bomba atômica. Israel tem bomba atômica? Tem. Bomba atômica, mesmo sem seus 20%? Aliás, essa é a grande questão com o Irã. E por que eles entendem que Irã não pode ter? Então, aliás, a questão nuclear no Irã começou com os Estados Unidos em 1974, para fins não militares, né? Para uso de energia atômica. Mas é claro que o Irã, ao tempo ainda do Shah Reza Pahlavi, ele queria, quer dizer, iniciar o processo atômico para chegar à bomba, isso é claro. Mas agora, eles com a meta de destruir Israel. Eles só podem enriquecer o urânio até 20%, que é para fins pacíficos. Acima de 20%? Chegando a 90% e 99%, aí você já tem o elemento para a bomba atômica. Igual os Estados Unidos fez no Japão. Exatamente. É aquilo lá que nós vimos até hoje, aquela criança correndo. Você perguntou de trauma, esse aí foi um dos maiores traumas da humanidade. Eu perguntei exatamente porque me vem à mente aquela criança correndo toda queimada, sabe? Foi o maior trauma da humanidade, aquele, porque até então não se usava, né? Uma arma, era totalmente inédita. Né? E, aliás, é o único país que usou bomba atômica até hoje. E esse é o grande argumento, né, professor Gilberto? É o único país que usou. Que os Estados Unidos... As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, o próprio povo americano, um ano depois dos ataques atômicos ao Japão, não tinha dimensão do que seria. Mas um grande jornalista da revista New Yorker, John Hershey, ele foi ao Japão e fez um documentário tão brilhante sobre que provocou um choque nos Estados Unidos um ano depois. Um ano depois. Quer dizer, não se tinha a dimensão do que foi a destruição das cidades japonesas. Eu queria chamar o Heródoto de novo. Heródoto, me fala um pouquinho qual a sua visão sobre essa pergunta que eu fiz para o Gilberto. O que isso pode impactar na sociedade? Como é que os jovens, vendo isso, vem aquela história que eles viram no Japão? Qual é a tua visão sobre isso daí, desse impacto, tanto na educação e essas futuras gerações? Olha, Chay, o impacto acho que todos nós sabemos, porque nós acompanhamos outras guerras no mundo que terminaram. Por exemplo, guerra do Vietnã, outras guerras do Oriente Médio, a gente sabe o que acontece. Mas a questão é o seguinte, a questão é que Clausewitz, que foi um teórico da guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ele dizia que a guerra é uma continuação da diplomacia. Ou seja, quando a diplomacia pifa, ela apela para a guerra. Foi o que aconteceu na Primeira Grande Guerra Mundial e por aí afora. E é o caso, então, do Irã. Ou seja,
o país é teocrático. Significa o seguinte: quem governa o país é Deus, através do seu representante, que é o Ayatollah, e também do clero. Ou seja, a gente deve abominar o que aconteceu recentemente na escola. Mas a gente não pode esquecer que, recentemente, 25 mil pessoas foram assassinadas lá no Irã porque fizeram uma manifestação contra o governo. Não tem democracia, eu estive lá, pô. Lá, o único canal de televisão é estatal, a única rádio é estatal, o único jornal é estatal. Ou seja, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de conhecimento. Isso é grave, é tão grave, é muito grave. Claro que a vida humana é a coisa mais importante, sem dúvida alguma, como você lembrou, da criança. Mas isso simplesmente destrói a cultura do país. Você não pode pensar de maneira diferente. Os intelectuais iranianos estão todos no exílio. Tem uma mulher que é prêmio Nobel da Paz, vive no exílio. Por quê? Porque aquilo é insuportável. Estou dizendo que estive lá, tive a oportunidade de olhar por dentro. Eu não imaginava que era um Estado teocrático. Eu imaginei que isso era coisa da Idade Média. Nunca imaginei chegar no século XXI e ter um Estado teocrático que coloca as mulheres, por exemplo, simplesmente como seres de segunda categoria. Agora, nesse caso que você está colocando, você acha que então a bomba atômica lá no Irã estaria em mão de gente errada que poderiam não só tentar destruir Israel, às vezes muita coisa além, é isso? Exatamente. Porque o que acontece, como o nosso companheiro falou agora há pouquinho, a disputa parte para o campo religioso. Na Idade Média, nós não tivemos as cruzadas dos cristãos contra os islâmicos. Pois é, agora o que o Irã quer fazer é uma cruzada dos islâmicos contra os não islâmicos. E o não islâmico naquela região, vou repetir mais uma vez, é Israel. E onde entra o Trump aí? Qual é o objetivo principal dele? O objetivo principal dele é manter Israel. Não esqueça que a maior população judia do mundo fora de Israel está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é aliado de Israel. Isso é uma herança, inclusive, que vem da época da Guerra Fria. As pessoas esquecem isso. Vem da época da Guerra Fria. Uma parte desse conflito ainda é da época da Guerra Fria. Então, há um tratado grande entre Israel e os Estados Unidos, e atacar Israel é atacar o aliado. Não esqueça o seguinte: a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial começaram porque foram atingidos os aliados. Nem foram os países que estavam lutando, foram aliados. Mas eu tenho um tratado militar, eu vou entrar na guerra. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, e está acontecendo agora com a aliança entre os Estados Unidos e Israel. Então, essas alianças que você está dizendo poderão provocar uma terceira guerra mundial sem que as pessoas tenham que entrar, porque o Rodrigo acabou de falar. Eles acabaram meio que sendo provocados para entrar no lado islâmico e que todo mundo querendo jogar eles, vamos lá para uma guerra santa, para poder fazer a guerra totalmente contra Israel. É isso que, no frigir os ovos, é isso? É por aí. Tem umas coisas curiosas que os nossos amigos aí sabem, você sabe também, é o seguinte: as questões culturais aí são inacreditáveis. Veja bem, eu estava prestando atenção quando o seu convidado disse: olha, aqui o Golfo não chama Golfo Persa, chama Golfo Arábico, tem outro nome. Muito bem, o estreito que a gente está falando, que está dificultando hoje a passagem de navios, chama Hormuz. Você tem ideia de quem foi Hormuz? Não tenho. Você sabe que Hormuz é nome de um deus, de uma religião fundada no Irã, que na época chamava Pérsia, chamado Zoroastro, ou Zaratustra. Ele criou uma religião chamada dualista, onde tinha o deus do bem e o deus do mal. Deus do mal, Harimã. Deus do bem, Hormuz, é o nome do estreito, só para a gente lembrar um pouquinho de história. Eita, coisa boa, hein? Ô, Rodrigo, você viu a aula que você teve agora? Você vai mexer com o teu professor. Ele não te deu aula no Objetivo, não? Quando vocês vieram de São Paulo? Não.
Não, mas eu confesso que eu sou fã do Heródoto. Meu pai, que também está assistindo aqui, adora. E é um prazer ter essa aula aqui com ele. É um prazer. Pronto, tá fechado. Já resolvi meu problema da palestra que nós vamos fazer aí. Viu, Heródoto? Ele me apresentou. Heródoto. Olha o louco. No primeiro dia, 2 dias com ele, o ministro da Economia de lá, um monte de shake, e já quer montar a Harvard lá. E quer fazer uma palestra levando a Harvard a nossa faculdade de agronegócio aqui em Ribeirão Preto, e já quer fazer uma palestra lá, quer que eu vou, não sei quem vai, tá aí, ó, convida o Heródoto também. Já está convidado, e até para entrar nesse tema do Estreito de Hormuz, que é relevante para a faculdade, Chaim, algo que o Brasil não está discutindo muito, 30% dos fertilizantes que o Brasil compra passa pelo Estreito de Hormuz. A ureia, que é produzida no Catar, produzida na Arábia Saudita, passa por aqui. Por causa do gás natural. Agora é época deles comprarem ureia. E só 5% Aproveita, do pessoal no Brasil comprou ureia. Aproveita, pega esses aviões da Emirates, enfia aí dentro e vem aqui. Vamos vender você junto, cara. Olha que bom. Hein, Heródoto? O cara não é árabe mesmo. Tá morando lá, não sabe fazer negócio, pô. Agora, Rodrigo, brincadeiras à parte, nós falávamos de levar a Universidade do Agro e fizemos uma reunião essa semana com grandes autoridades aí, me demonstrou o grande interesse muito forte deles em levar, e você me dizia que a prioridade agora deles é esse tema de alimentação. Explica um pouco. Põe o Heródoto junto aí, não precisa tirar não. Segurança alimentar é um pilar fundamental, já era antes desse conflito aqui, Chaim, e agora se intensifica mais. 90% da comida da região é importada. Da mesma forma que o fertilizante brasileiro também, 90% é importado. Ou seja, é uma via de mão dupla. Então, a segurança alimentar no Golfo é relevante. Grande parte da balança comercial do Brasil e Emirados Árabes, por exemplo, é uma balança comercial de 5 bilhões de dólares e 75% disso é comida. E, obviamente, a conversa que tivemos com o governo aqui, com vocês, é que essa pauta o árabe quer ter controle da cadeia. Então, quando o árabe quer investir em segurança alimentar, não é só comprar comida, e sim investir na tecnologia, ter domínio da tecnologia, ter domínio do cultivo, da irrigação, e tudo isso, com essa crise, se intensifica. Qual foi a primeira atitude que o governo teve aqui? O mesmo ministro que você conheceu comigo, o ministro de Economia, ele veio no segundo dia de crise aqui e falou: temos 6 meses de estoque de comida. Ele começou a multar empresas que tentaram subir o preço de forma oportunista e congelou 9 produtos essenciais. Ou seja, segurança alimentar é algo sério que aí o Brasil entra como um principal parceiro. E o Brasil não pode deixar de perder essa oportunidade de ter uma relevância ainda maior num mundo árabe que tem dinheiro de sobra e que faltam parceiros como esse. Agora, 1/3 da proteína animal que eles importam sai do Brasil. Tanto a carne bovina quanto a de frango. É mesmo? Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eles seguram, investem essa fortuna e fazem tudo isso daí e não cobram imposto da população, é verdade isso? Como é que é essa mágica árabe? Aqui, por muitos anos aqui nos Emirados Árabes, tinha 0 imposto de tudo. Ainda é 0 imposto na pessoa física. Nos últimos 2 anos, eles iniciaram 9% de imposto no corporativo, só que tem um mínimo. Então, se você fatura até R$500 mil, você ainda segue pagando 0% de imposto. Mas o que eles fizeram? Eles atraíram a economia para cá. E aí, de vender uma cidade segura, limpa, com os melhores restaurantes, a melhor estrutura, o expatriado, que representa 90% da população, aqui são 10 milhões de habitantes, 90% são expatriados como eu. Só que o que você acaba fazendo? Você acaba deixando e investindo cada vez mais no país. Então, não cobrar imposto na fórmula aqui, tocando os Emirados como um negócio, acaba gerando, a economia gira. O pessoal não vem para cá para trabalhar e tirar o dinheiro daqui. Como você tem um incentivo fiscal, você acaba sendo puxado para investir, deixar mais dinheiro e injetar mais dinheiro na economia. Para ter uma ideia, eu,
com o Lead Emirados. Nos últimos 8 meses, a gente estimulou de novos negócios brasileiros mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão de brasileiros investindo aqui, não tirando dinheiro daqui. Você levando aí. Exatamente. Ganhou bem, amigo. Como Ô, Kleber, meu amigo deixa eu Chaim. te perguntar um Meu amigo negócio. Chaim. A comissão foi boa do cara. Nós precisamos ver essa sociedade aí, viu? Ô, Kleber, me conta uma coisa. Pegando esse gancho que ele está falando, como é que um país daquele porte, que hoje já tem quase mais de 3 milhões de habitantes, não é isso, Rodrigo? Dubai tem mais de 3 milhões? Nos Emirados são 10 milhões, Dubai 4 milhões. Aí, e só 4 10% milhões de da habitantes, população 10 são milhões. locais. Como é que eles conseguem sem... É o petróleo que banca? Olha... O que é que não cobre imposto? Como é que você enxerga isso como... Eu até comentava, Chaim, com o professor Gilberto, pouco antes aqui, eu vou muito para a China e na maioria das vezes que eu vou para a China eu utilizo Dubai como hub de conexão. E é impressionante como os números, principalmente do aeroporto de Dubai, cresceram absurdamente, né? Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos aí um A380, que é um dos maiores aviões do mundo, gigantesco. Nós temos um por dia, né? Justamente da Emirates, que vai para Dubai. E quando a gente chega em Dubai, a gente vê aquela frota gigantesca de 40, 50 A380, pessoas do mundo inteiro, da África, do Oriente Médio, da Rússia, quer dizer... Todos eles utilizando aquele importante hub. Então, a gente percebe que realmente Dubai cumpre uma função importantíssima na geopolítica, na movimentação. Mas como é que eles conseguem não cobrar? Oferecendo turismo? Onde que vem o dinheiro para eles pagarem a conta? Inúmeros serviços, né, Chay? Então, eles têm todo um serviço financeiro de boa qualidade, eles têm todo um serviço hoteleiro de excelente qualidade, agora estão desenvolvendo um polo de entretenimento também muito forte, que é uma área que os Estados Unidos explorou muito bem, a China vem explorando hoje também muito bem, Dubai está nesse caminho através de Abu Dhabi. Então, quer dizer, existe uma fórmula de atração, como bem colocou o Rodrigo, de investimentos, de dinheiro, de girar a economia. Então, é um ponto importante, por isso a preocupação com o conflito, né? Houve um congelamento de todo esse hub. Por mais que o Rodrigo coloque, acho importante colocar isso, as coisas têm que voltar sim, mas eu comentava também com o Gilberto aqui no início da reunião. Nós tínhamos um grupo que iria para a Canton Fair, em Guangzhou, na China, que é uma feira muito grande, e todos iriam via Dubai. Infelizmente, acabaram cancelando e mudando aí as datas. Foi via Europa, né? Porque as pessoas ficam com um pouco de receio. Não estou dizendo que vai acontecer algo, né? Via Dubai. Então, quer dizer... Ou Catar, né? Eu prefiro Catar, sabia? Sim. Quando eu vou para Dubai, paro em Catar. Aquele shopping de Catar é uma cidade, é uma floresta lá dentro. Viu, Rodrigo? Avisa teus amigos aí, precisam melhorar aquele shopping. Catar está dando de 10-0, viu? Aquele shopping de Catar é um troço maluco, eu nunca vi coisa Chaim, igual. Só um ponto que o amigo comentou do aeroporto, aqui, só para dar um dado, apenas 5% do PIB de Dubai é oriundo do petróleo. Dubai não tem petróleo há muito tempo. Abu Dhabi, que concentra grande parte do petróleo, e 50% da economia vem do petróleo. Só que o grande mandato deles hoje em dia é diversificar. Por exemplo, o aeroporto de Dubai já é o aeroporto mais movimentado do mundo, passando de Atlanta, nos Estados Unidos. E essa é a grande função o turismo, a hotelaria, o mercado financeiro, o entretenimento, e eles vêm vindo fazendo isso há bastante tempo. Vamos fugir um pouco de Dubai, Giba. Me conta aí, como é que a informação, redes sociais, não é, pode bagunçar um pouco essa situação? Você acha que isso tem uma grande influencia os jovens? Sim. Porque hoje a não dá para acreditar tudo também em redes sociais, né? Como é que isso pode ser passado? A mídia tradicional está sendo superada, né, pelas redes sociais da eletrônica. Né? Isso afeta a vida de todo mundo no mundo. E, sobretudo, né, a mentira, né, as fake news. Isso afeta a vida de todo mundo no mundo. Né? Agora, o Rodrigo lembrou bem ali a questão da troca do Brasil, né, em termos econômicos, com a região. Né? Nós dependemos de 85% dos fertilizantes de fora. Nós temos que importar. E grande parte do gás natural é produzido ali. E o Brasil também não desenvolveu uma indústria local aqui
que nós poderíamos já ser autossuficientes. Gás aí naquele... Da Bolívia. Bolívia. Mas nós não temos uma indústria petroquímica de acordo. O Brasil exporta petróleo e importa. O Brasil é uma coisa maluca. Nós exporta e importa. O Brasil, com o aumento dos preços agora, favorece o Brasil. Só que também o Brasil perde, porque nesse aumento de preço o Brasil também importa. O Brasil importa diesel, importa gasolina. Quer dizer, não é autossuficiente. Qual o motivo disso? Porque nós não temos refinarias suficientes. Então fica mais fácil importar e fazer refinaria. E nessa dependência mesmo dos fertilizantes, os nitrogenados que vêm do gás natural, o Brasil já poderia ser autossuficiente, inclusive numa parceria com o próprio agronegócio e o governo. Mas há um vazio disso aí, ninguém discute isso. Agora, numa crise dessa, isso vai... Aí todo mundo começa a pensar. É isso, né, professor Heródoto? Essa crise, a ocasião, faz a situação, não é? Para não falar outro nome. Agora, o seguinte, você acha exatamente que obriga, como está o Dubai fazendo, vamos cuidar da alimentação que vai faltar. Você acha que essa mexida no tabuleiro que o Trump fez no War, né, jogo War, ele vai fazer com que todo mundo passe a pensar como defender a Europa, aumentou o armamento, os outros países, China, está só olhando. O que é que a história nos mostra sobre sociedades que conseguiram se reconstruir após uma guerra? Como é que os países devem fazer agora? Olha, Chaim e amigos. Você está sem som, Há Heródoto. vários exemplos do mundo. Oi. Agora está ok. Vê se você me ouve. Ok? Pois é, há vários exemplos do mundo. Como é que o Japão se reergueu depois da Segunda Guerra Mundial? Porque ele preservou os professores. Por que a Coreia conseguiu se reerguer depois da Guerra da Coreia, que terminou em 1953? Porque preservou os professores. E assim sucessivamente. Portanto, a gente percebe o seguinte, que o que está acontecendo aí na região é a sobrevivência disso, é olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para como é que a humanidade ela pode viver de maneira pacífica. A Guerra Fria, felizmente, terminou. Mas há um tratado internacional, os amigos sabem disso, Tratado Internacional de Expansão de Armas Atômicas, do qual o Brasil assinou, é signatário, de excluir a arma atômica. A arma atômica é perigosa. Na mão de uma ditadura, fica muito mais perigosa. E outra coisa que você citou aí, Jair, a internet. Meu caro, eles acabaram com a internet. Acabaram, não tem mais internet, nem para acessar os sites locais, simplesmente cortaram, porque o pessoal estava fazendo oposição lá. Há outros países, você conhece, China, por exemplo, onde a internet é limitada, eu tive a oportunidade de ver isso. Agora, aí é o seguinte, aí não tinha internet. Então você veja que um avanço tão importante para a difusão de ideias, para a difusão de temas, para as pessoas se entenderem no mundo, você vai lá e corta por causa, né, de uma ideologia, por causa de uma ideia que tem que passar por cima dos outros ou através de uma guerra. Qual é a ideologia da China, então? Se não é religiosa, o que quer? A ideologia da China é o seguinte, a China é um país comunista, na sua superestrutura, mas na sua infraestrutura, a China é um país capitalista. E grande, seja, né? E bom, hein? E grande. Quando o Deng Xiaoping começou a permitir que o capitalismo se desenvolvesse na infraestrutura da China, falaram para ele, mas escuta, o senhor está desenvolvendo o capitalismo? E ele deu aquela frase famosa, não me interessa a cor do gato, eu quero saber se ele pega o rato. Ah, foi ele que falou essa frase? Eu uso bastante essa frase, viu? Ah, que bom, já descobri de onde vem minha frase, né? Ouvindo, não é? Essa daí desconhecia. É verdade. E tem um detalhe também, viu, Chay, importante se colocar. A China já está buscando vários meios alternativos de fontes energéticas. A última oportunidade que eu tive em Xangai, eu fiquei assustado porque aquelas avenidas enormes e você fica dentro de um ônibus, você não ouve absolutamente nada, porque praticamente 100% da frota é elétrica.
inclusive ônibus, carros, pequenas motonetas. Então, quer dizer... Eles não estão querendo mais depender de combustível, de gás. Eles estão querendo ter... E como é que eles vão fazer para buscar tanta energia? Porque é maluco isso, né? Aí é o outro grande problema. A energia seria pelo urânio? Não, agora são as terras raras, né? São 17 minérios, onde essas baterias elétricas todas são retiradas da maioria desses minérios. E o Brasil é o segundo, tem a segunda maior reserva do mundo depois da China. Aliás, o Brasil... o maior do mundo depois da China? Depois da China. Por isso que o Trump está encostando aqui direto? Minas Gerais. Em Minas? Que é isso? Sério? Eita! A segunda maior reserva de terras raras do mundo é brasileira. Só que é o seguinte, nós vamos repetir a questão colonial. Né? Nós sempre tivemos grandes recursos, mas sempre explorados por forças não nacionais, estrangeiras. Né? O Brasil não pode perder a oportunidade agora de entrar como sócio e como co-participante dessa revolução que está acontecendo. Sócio no quê? Ao invés de fornecer a matéria-prima, o minério bruto, o Brasil também se tornar... Porque o Brasil abandonou a sua indústria. Na verdade, o agro-sul cresceu demais nos últimos... E não foi acompanhado da indústria. A nossa defasagem petroquímica é exatamente essa. Quer dizer, houve uma hipertrofia do agro e uma atrofia da indústria. É um erro estratégico enorme. Rodrigo, aí no Oriente Médio, ele tem se destacado pelo ramo de inovação, não é? Que ele tem investimentos. Isso pode afetar, criar uma instabilidade nesse momento, como está criando de pouca gente ir para Dubai, para ir para os Emirados Árabes? Chaim, aqui só nos Emirados Árabes são 2 trilhões de dólares em fundo soberano. Se você pegar a região, são 5 tri de dólar. E, obviamente, que em épocas assim, eles estão fazendo uma gestão de crise do que está acontecendo aqui na região, mas em épocas de crise que o dinheiro troca de mão. Ontem, por exemplo, o maior fundo soberano aqui dos Emirados aprovou uma parceria para comprar mercado imobiliário no mundo, mercado imobiliário secundário, de 20 bilhões de dólares. Ou seja, o árabe não está só parado, ele está aproveitando essa oportunidade. O amigo comentou de terras raras, é algo super relevante, o Brasil tem a segunda maior reserva, mas o Brasil não processa, e nem ninguém processa, quem processa é a China. E a China tem essa soberania de processamento de terras raras, e até a confusão com os Estados Unidos começou porque a China soltou em Pequim uma lei que todas as terras raras processadas com maquinário chinês precisam passar por aprovação em Pequim. E, obviamente, o Brasil tem as terras, mas não consegue explorar. E a corrida hoje em dia, e até onde o mundo árabe entra nisso, o mundo árabe pode financiar essa expansão, mas você não tem muito para onde correr, porque como que a sujeira que é criada para você processar as terras raras, os Estados Unidos e a Europa, no passado, com essa parte sustentável, não quis. E a China foi de braçada dominando essa tecnologia e está, no mínimo, há 15 anos na frente. Então, o mundo árabe pode ser um acelerador e aí, obviamente, terras raras brasileiras, acelerando com dinheiro árabe, vira uma oportunidade para um mercado novo e é crucial para a energia. É maluco isso, viu, Heródoto? O que ele está falando, eles, Emirados Árabes, vieram para ver negócio de terra, chegaram a oferecer, inclusive, para a gente. Eles falaram o seguinte: eu te arrumo dinheiro em dólar, com taxa muito reduzida, mas muito reduzida, com uma condição: que você venda 50% de toda a plantação para o mundo árabe. Tudo que você plantar tem que vender 50%. Eu fiz a seguinte pergunta: o preço é do dia, do Chicago? Exatamente. O preço do dia em dólar. Eu falei, você leva 100%, pô. Já que vai, não precisa levar os 50%. Se vai pagar, vai emprestar dinheiro baixo. Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Chicago, leva 100%. Como é que você enxerga até onde vai parar isso? China, terras raras, eles têm 90%, é isso, eu acho? 90%. Se você quiser fazer qualquer coisa, você depende do meu material. Chip para qualquer coisa depende lá. Onde é que a gente vai conseguir fugir disso, na tua opinião? O Heródoto caiu? Não, está aí. Ouviu, Heródoto, a pergunta? Eu ouvi. Eu vou até pedir licença depois para sair. Chaim,
Quando começou a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII da Inglaterra, o combustível básico era carvão. E a Inglaterra tinha muito carvão. Tudo era tocado a carvão. Aí virou máquina a vapor, tudo mais. Com o advento do motor a combustão interna, o mundo passou a largar aos poucos o carvão e se agarrar no petróleo. Portanto, para mim, não é nenhuma novidade que o mundo vai largar o petróleo e vai se agarrar nas terras raras. É só olhar um pouquinho para a história. E mais, para encerrar aqui minha participação e já agradecendo. Certa vez perguntaram para o Yamani, que era o presidente da OPEP, ele era da Arábia Saudita. Perguntaram para ele o seguinte: e aí, o que é que vai acontecer com o petróleo? Ele respondeu o seguinte: a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Ou melhor, em outras palavras, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, vai sobrar no mundo. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Heródoto. Um abração para você. O Heródoto está todo dia fazendo comentário na Nova Brasil e está sempre conosco aí. Obrigado, Heródoto. Ô, Giba, deixa eu perguntar uma coisa, até para responder para esse primo meu que está em casa nos assistindo hoje. Ele está aí, sabe, preocupado em voltar lá e não tem nem como voltar. Como explicar para ele isso que foi colocado entre Israel atrás do Hezbollah e prejudicar pessoas inocentes? Não vamos... Ele está aí parado com mulher e filha lá, sempre liga toda hora, ele fica, é incrível, ele fica o dia inteiro em casa, não quis sair, ele senta no fundo, fica o dia inteiro no telefone e tomando café com tudo. Como explicar para ele que pessoas como ele, meus sobrinhos, que não tem nada a ver com a história, sofrem com essa ganância global? Você percebeu que cada um tem o seu interesse. Exatamente. Por que eles pagam pato se o problema é Hezbollah, que foi na terra deles? Como é que explica isso para ele? Em qualquer conflito, né, os inocentes e os vulneráveis é que são as vítimas principais. Veja o ataque americano a uma escola iraniana lá que morreu mais de 100 crianças. E era por uma má informação americana, porque eles imaginavam que ali fosse um centro de treinamento da Guarda Revolucionária Iraniana, e era uma escola há muito tempo, há mais de 10 anos. Foi um erro de informação americano. Quer dizer, as pessoas mais vulneráveis são... É o que acabou de acontecer agora nos Estados Unidos, que um cara atacou uma sinagoga. Quer dizer, começa a aparecer essas malucas, pessoas inocentes que estavam dentro da sinagoga. Agora a questão... Quer dizer, pega um xiita desse que vai... Sabe, mas eles não acabam provocando... E essa rivalidade de Irã e Israel, ela também tem uma dimensão religiosa, né? Agora, o fanatismo e o fundamentalismo iraniano se deve exatamente pela ideia de martírio. Que o Shiat Ali, o partido de Ali, que deu origem ao xiismo, que é o grande mártir do islamismo, que foi trucidado no ano 680. E a briga com os sunitas é que os sunitas acreditam que a linhagem devia ser da família de Maomé. Puxar coisa 600 anos para cá agora, caramba? Sim, mas é a origem do martírio. Veja que o Khamenei agora, que foi vitimado... O filho, né? Agora está o filho. Mas o Ali Khamenei... O filho não aparece em público, né? Ele também sofreu uma atentado. Será que ele está vivo mesmo? Ou... Não, está. Ou colocaram diz que ele está ferido. Inteligência artificial. Inteligência artificial falando... Então, o que aconteceu aquela vez aqui com o Tancredo, a origem do xiismo é o martírio. Você já deve ter visto a Ashura, que é quando ele se sacrifica. É aquilo lá? É aquilo lá. Então... Pera, Rodrigo, você se sacrifica também aí? Ele não é xiita. Né? Tá bom. Ele é sunita. Ele faz o Hajj, ele vai em Meca. Não, ele é um sheik, olha o estilo do cara. Agora, Chay, é importante colocar também o seguinte... Não, maior estilo. Com certeza. O cara, quando for, você vê o carro que ele foi buscar. E não está usando o terno que vocês compraram ainda, né? Não, é Blaze. Você vê o carro que ele foi me buscar, é uma coisa incrível. Ainda mais em Dubai. Nunca vi um carro daquele. Ele deita atrás. Falei, nossa, esse cara que me... Deve ser chinês o carro. Com certeza. Era chinês, não era, Rodrigo?
Era chinês ou não? É chinês, tudo. A China domina o mundo. Estou falando, você matou a charada, né? É incrível isso, né? Agora, mas você estava comentando... Eu ia complementar até o raciocínio do Giba, que é importante da sua pergunta, Chaim. Como explicar para todas essas famílias que o futuro será melhor, sendo que todas elas foram destruídas por um conflito? Quer dizer, como que você consegue colocar na cabeça de crianças que vão crescer ali no Irã e outros locais que os Estados Unidos já invadiram? As crianças têm com isso, elas pediram para isso. É isso então, que ninguém pergunta para as crianças no Irã. E surge elas são obrigadas a viver lá. Um sentimento de revanchismo. O sentimento de revanchismo vai trazer constantes conflitos no futuro, porque sempre vai se buscar lá na frente, vamos dizer assim, uma vingança de tudo aquilo que aconteceu no passado. Então, por mais que se busque em colocar ali uma democracia, colocar ali um desenvolvimento de uma sociedade, essa memória vai permanecer na cabeça dessas crianças um trauma. É incrível no Líbano, né? Você viu como é que é composto o governo do Líbano? Já é definido. É o presidente de uma religião e o primeiro-ministro de outra. O primeiro-ministro de outra, o outro tantos, tem até do Hezbollah lá dentro. Sim. Você vê que o troço é maluco, consegue conviver... É um troço que não dá para entender. Agora, a maior sabedoria do momento, o Kleber não só vai aceitar, como ele participa da coisa. É a sabedoria da China. A China não se envolve em conflitos, porque ela quer dominar o mundo pela sua capacidade econômica. E ela está conseguindo isso. Ela não quer se envolver em guerra. Existe a questão histórica com Taiwan, né, que... Mas também não invadiram até agora. Não invadiram. Que a hora certa é agora, né? Já que os Estados Unidos estão invadindo, vem cá, bonitão. Porque a Rússia invadiu a Ucrânia. A Ucrânia. Os Estados Unidos agora invadiu o Irã. Tomou... Por que eles não invadiram, então? Olha, há um interesse. Na verdade, a China não quer que Taiwan se desprenda definitivamente dela. Porque eles têm interesses comuns. Né? E nem Hong Kong. Né? Taiwan é um dos maiores produtores de componentes eletrônicos do mundo. Pois é. Inclusive de chips. Né? Então, a China não quer se envolver em conflitos. Olha, como ela está sendo atingida por esse conflito, porque grande parte do petróleo do Golfo vai para a China e também para a Índia, quer dizer, a China vai precisar de novos fornecedores. É a oportunidade que o Brasil tem de aumentar a sua exportação de petróleo para a China. Quer dizer, o Brasil ganha aí, mas perde porque o Brasil não é autossuficiente no refino. É o que ele acabou de falar, né? Exato. Depende da China para até o aparelho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, se você souber, quem de vocês souberem me explicar. Antigamente não podia ter donos de terras aqui no Brasil, terras chinesas, qualquer estrangeiro tinha um limite. Isso continua ainda? Sim, continua. Mas continua porque tem a questão... Porque tem o nome de terceiros, né? Da soberania. Isso em vários países, né, Chay? Não só no Brasil, como, por exemplo, se você pegar na China, o pessoal sempre fala assim, a fábrica da Apple na China. Na verdade, a Apple não tem uma fábrica lá, ela tem uma parceria com os chineses que exploram essa atividade e tem um contrato com essas grandes empresas. Então, você não pode montar, você tem que ser parceiro de alguém de lá. Exatamente. É uma política governamental para o desenvolvimento das empresas locais. Mas lá no Dubai também é assim, não é, Rodrigo? Tem que ter um parceiro local, não é isso? Não, hoje em dia não mais, Chaim. Mas era assim, então? Era assim, até 3 anos atrás eu precisava de um parceiro majoritário, mas tiraram isso. E isso está trazendo mais gente? Tá, obviamente, grandes empresas, como ele comentou, uma Apple da vida, no passado não queria ter 51% da sua operação com uma empresa daqui. E, obviamente, hoje em dia, por exemplo, no seu caso, você quer abrir uma empresa aqui, você pode abrir 100%. Se fosse no... Não, mas eu prefiro 50% e eles colocarem o dinheiro. Fico 50% só com o meu real. Que eu vou querer 100%. Colocar grana, não é? Em dólar do dia. Em dólar do dia ainda. E não quero... o dólar vai e vem, né, Giba? Agora, nessa questão energética, gente, ver se os parceiros concordam, o grande problema do processamento também dessas terras raras é o altíssimo custo de energia e de água. Se não tiver uma enorme quantidade de energia disponível... É isso que eu não consigo entender, porque esses data centers, esse monte que está montando... O que o data center consome de água e de energia é uma coisa absurda. Como é que chama a moeda lá?
Como é que chama? Bitcoin, o Bitcoin. Bitcoin. O que gasta de energia é um troço maluco. Como é que o mundo vai fazer? Está se falando que o nosso que o querido Heródoto amigo... lembrou, a idade da pedra não terminou por falta de pedra. Pois é, o mundo não vai terminar por falta de petróleo. É que e a energia não vai acabar por falta de energia? Não, vamos continuar a tua linha. A energia não vai acabar por excesso de energia e a água não vai acabar por excesso de água? A grande questão é essa, toda mudança tecnológica dá um outro impulso na humanidade, um ganho de produtividade. E na energia? Só que tem um custo adicional que, por exemplo, o carvão era altamente poluidor, o petróleo também é. A energia agora, ela pode ser substituída e diminuir, por exemplo, o aquecimento global, mas vai causar outro impacto, que é exatamente a questão do uso excessivo de energia. E tem um detalhe, hein, Chaim? Até no conflito que a gente comentava dos pequenos drones, né, os Shahed, eles utilizam energia elétrica. Então, assim, a movimentação deles vem justamente criando um problema, porque toda a tecnologia bélica foi criada com base na combustão, os foguetes, as aeronaves, e esses pequenos drones, eles são movidos... Deve ter chip também, né? E eles são super silenciosos e pequenos, quer dizer, a grande tecnologia americana, a grande tecnologia que foi desenvolvida até hoje, ela não pega esses pequenos drones justamente por conta do tamanho, da fonte energética silenciosa, e isso causa uma revolução. Que maluquice é aquele míssil que eles mandaram naquele local que estava todo o povo do Irã, o presidente, todo mundo envolvido, não é? Naquele horário, e eram tantos minutos só de reunião, não faziam online, cada um fizeram presencial, pegaram todo mundo. É incrível esse sistema de espionagem que Israel tem, né? O nível tecnológico de Israel sempre foi de liderança e tecnologia de ponta, Não, mas não é só tecnologia ali, já teve... de precisão, uma espionagem, série de sabendo do horário e tal. E o que me falaram, não sei se é verdade ou não, vocês podem me corrigir, é que o horário, que era 10 horas da manhã, foi por aí, eles nunca atacavam nesse horário, sempre atacavam de madrugada. Então os caras achavam que estavam naquele horário salvo. É isso mesmo? É isso daí. As tecnologias elas vão avançando. Daí você ter perguntado a questão da China, da Rússia. O que a China faz hoje? Observa o que está acontecendo. Mas nunca, na história pelo menos mais recente, os Estados Unidos conseguiram observar o que a China faz, justamente porque a China não entrou no conflito. Então a grande dúvida é, se a gente vê hoje essas tecnologias todas acontecendo aí no conflito do Oriente Médio, as tecnologias de Israel, dos Estados Unidos, a pergunta é, o que terá a China que ela nunca utilizou em Rodrigo... Ela ainda não mostrou. Rodrigo, aí também não entrou na guerra, nenhum dos países árabes entrar na guerra. Dubai também está olhando, está observando para ver o que vai fazer ou mas já tem alguma ação? As bases americanas estão sendo atacadas. Sim, isso estão. As instalações americanas, sim. Da China, tem uma frase de Napoleão que quando o seu inimigo está cometendo um erro, você não avisa ele. Então, a China está observando os Estados Unidos dar esse passo precipitado de criar toda essa estabilidade na região aqui do Oriente Médio. Aqui não entrou e dificilmente vai entrar, porque o Irã sempre vai ser um vizinho do Golfo. Então, eles sabem que entraram para uma guerra, e até se diz muito aqui, que eles acreditam que do momento que os Emirados ou qualquer país do Golfo entrar numa guerra contra o Irã vai começar a atacar diretamente a infraestrutura aqui e os Estados Unidos vai se retirar do conflito e vai começar a querer vender arma para cá. Então o Golfo está insistindo muito que não entra e não deixou o espaço aéreo em nenhum país aqui atacar o Irã. E essa que é a grande... o que ninguém entende aqui, porque... os países aqui tão neutros não deixam atacar o Irã e também não querem ser atacados. E está sobrando mais aqui. Mas me diz uma coisa. Você que está aí acompanhando de perto, qual é a percepção do povo aí? Acaba essa guerra quando? Tem chance de acabar ou não vai acabar? Qual é a visão do pessoal aí para a gente ter uma noção? Aqui no Oriente Médio, o pessoal tem essas nuances aqui. Se levar um contorno religioso, dura mais. A ideia que o próprio Irã já disse, que é pressionar o Golfo e, obviamente, a economia mundial, para os líderes mundiais, para poder tirar os Estados Unidos da guerra. Tanto que eles sentiram essa fragilidade. Na segunda-feira, que o petróleo abriu a $120 o barril,
o Trump já correu para falar que a guerra ia acabar, para baixar e ia soltar reservas de petróleo. Então, o Irã sentiu que, obviamente, o tema do petróleo afeta diretamente rápido todo mundo e já prometeu no dia seguinte petróleo a $200. E petróleo a $200 é uma recessão global. E, obviamente, todo mundo está querendo usar essa parte econômica, principalmente o Irã, para pressionar os Estados Unidos a parar com os ataques. E aí a ideia que se discute aqui, tem um slogan do Trump que é TACO, Trump always chicken out. O Trump sempre sai fora, se traduzindo livremente. E dizem que quanto tempo que o Trump vai demorar para sair, para se retirar dessa guerra. Porque quanto mais ele demorar, mais o mundo vai sofrer com os impactos econômicos. Vai demorar, se acabar a guerra amanhã, por exemplo, o gás do Catar vai demorar alguns meses para retomar, já a Europa já está sentindo isso, já sente o Brasil com a ureia. Então, quanto mais demorar, mais prolongado vai ser uma recuperação. Mas qual é a percepção aí? Quanto que eles acham que isso termina? Qual é a percepção deles? Qual é a previsão deles? Estão se dizendo aqui 2 a 3 semanas mais, mas obviamente isso é muito ainda. Então a gente espera que nos próximos semanas, mas dizem que 2, 3 semanas mais de conflito. Tá bom. Rodrigo, obrigado, viu, você ter participado. Saiba que eu sou um grande fã teu. Fiquei impressionado com a tua capacidade aí em Dubai, conhecimentos da gente. E o trabalho que você vem fazendo. O Rodrigo, ele é do LEED lá, ele assumiu o LEED lá, né? Ele praticamente é o dono da marca LEED lá em Dubai, parceiro do João Dória nesse sentido, e faz muito trabalho, leva muitos empresários para lá, todo mundo que precisa de qualquer coisa em Dubai, é com ele, aliás, no próprio Oriente Médio. Empresário, e de lá para cá ele também traz investimentos para o Brasil, como veio agora para cá, ele está acabando de falar, enfim, Rodrigo é um brasileiro lá, mas que é brasileiro ao mesmo tempo, sempre pensando no Brasil. E o trabalho que ele faz lá é fantástico, viu? Rodrigão, obrigado, viu? E não esquece, é uma honra e não esquece das minhas canetas de Monjaro, hein? Que lá é mais barato. Pode deixar, já tá e aqui vem no um monte, freezer. viu? A Ju já gostou, Chain, quer Ju? Ela Ju quer também. Obrigado, eu viu? queria agradecer, obviamente, primeiro aos colegas aí que participaram, o professor Kleber, o Heródoto, que eu sou um grande fã, e principalmente você, que você é uma referência aqui para o mundo árabe, de um árabe brasileiro, e para mim é uma honra escutar isso de você, ter a sua amizade hoje em dia, estar fazendo negócio contigo, é uma honra participar do seu programa e ter essa interação contigo, aprendo muito. Queria agradecer a oportunidade de tudo isso, Chaim, e foi um prazer conversar com vocês nesse tema. E falo árabe, você viu que aquele dia eu falei com os primos em árabe, hein? Tem isso, hein? E muda, e você viu que muda bastante, hein? O pessoal já quer o Chaim para cá com o visto de residente aqui nos Emirados. Pronto, obrigado, um abração para você. Gilberto, obrigado aí pela tua presença, obrigado aí pela aula, pelo show que você deu hoje aí, que é importante para que nós... Eu fiz muitas perguntas, não é? Primeiro, curiosidade minha mesmo, tem coisa que eu aprendi hoje, não é? E para o telespectador que tem muita dificuldade de entender por que essa guerra maluca. Todo mundo acha que o Trump quer ir lá para pegar o petróleo para ele. Claro que tem um pouco disso, mas essa questão religiosa, bomba atômica, eu, por exemplo, não tinha noção que tinha tanta bomba atômica no mundo. Sim. Então é um troço maluco. Então a aula hoje foi muito boa. Obrigado pela tua presença. Na verdade, Jair, o arsenal atômico do mundo, 90% do armamento atômico está na mão de dois países, a Rússia e Estados Unidos. Os 10% que sobra é que tem os outros países com armamento atômico. A Índia, o Paquistão, Israel, a Coreia do Norte. Esse é o pior, hein? Nós não falamos na Coreia do Norte, hein? Esse é muito louco, né? Muito louco. Como o mundo está cheio de louco, para complementar, né? Do Irã, o martírio do Ali Khamenei, o líder do Irã, corrobora toda a mentalidade iraniana, porque eles fazem o culto do martírio. E, por exemplo, ele sucedeu ao Khomeini, ele não era o nome adequado na época. Mas veja que, com o martírio dele, o filho dele vai sucedê-lo.
Então, esse negócio de achar que vai acabar vai ser uma coisa muito... Vai ficando... Como é que os italianos faziam antes? Lembra dos gangues lá do Al Capone e companhia? Eles matavam toda a família, né? Era isso, não era? Para não ter ninguém para sucessão? Era isso mesmo? Era isso ou eu estou inventando? Não está inventando, não. É isso mesmo. Muito louco. É que ninguém está certo e errado também. Eu acho que os familiares não têm culpa disso. Exatamente. Não é? Mas no fundo, estamos num mundo muito louco. Muito maluco. A minha preocupação... Obrigado pela presença, Gilberto. Que eu agradeço aí. O fim é o seguinte, Kleber. A minha pergunta é a seguinte. São as futuras gerações, são meus netos que estão aí. O que eles têm a ver com isso, não é? Como é que eles podem enxergar um mundo melhor? Essa internet soltando tanta inverdade. O que nós podemos esperar para dar uma esperança para eles? Isso aqui só falamos coisas nada esperançosas. O que pode esperar você que visitou China, anda por aí vendo o mundo? Como é que você enxerga isso? Olha, Chaim, eu diria que, por exemplo, um programa como esse, para poder explicar um pouco para as pessoas o que é esse conflito, qual a dificuldade, e ainda assim é muito difícil entender tudo isso, né? Mas eu sempre digo o seguinte, essas novas gerações que estão vindo por aí, elas trazem consigo justamente esse sentimento de revanchismo, esse sentimento do que aconteceu com seus familiares. Então, quer dizer, para você fazer uma mudança dentro de um país... como muitos colocaram aqui, você precisa de educação, você precisa de conhecimento histórico. Todo conflito internacional ele tem uma história por trás. Um sujeito que vai prestar o Rio Branco para ser um diplomata, ele passa anos estudando história, porque a história, muitas vezes, lá no passado, traz respostas do que pode acontecer no futuro. E a gente esquece isso, né? Até para não repetir os erros. Exatamente. Então, mencionamos aqui a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, foi criada as Nações Unidas. Pense só, não falamos da ONU aqui. Que hoje está totalmente obsoleto. E é importante ver a história. Napoleão, por exemplo, por que ele não conquistou o mundo que ele queria conquistar? Por que Hitler não conquistou o mundo, né? Porque Hitler não estudou a história. Napoleão invadiu a Rússia e perdeu. Ele foi invadir a Rússia e também se danou. A história se repetiu, percebe? Então, quer dizer, hoje nós temos aí uma ONU que está, de certa forma, deixada de lado, um fórum de discussão de quase 200 países que pouco se manifestam sobre o conflito. Aliás, eu estava assistindo aos noticiários, a gente não ouve falar das Nações Unidas. Não ouve falar nada da ONU, nada das Nações Unidas. Antigamente, quando acontecia um conflito, e a ONU? Como que a ONU se posiciona? O Conselho de Segurança se reunia imediatamente. Exatamente. Mas quem que acabou com tudo isso? Não foi Trump? Olha, eu diria metodologia bruta do Trump. Quando você passa a ter uma atitude unilateral de um país, você abandona aquela multilateralidade de todos os países. Todo mundo tem medo desse país, né? E aí todos começam a se armar, né, Chaim? Esse é o grande problema. Que ninguém tocou o assunto. Isso. A Europa está gastando quanto de armamento? A França voltou agora. A Alemanha triplicou o orçamento. Isso. Quanto? Triplicou a Alemanha. Orçamento de arma. E a Alemanha, com isso tira a Alemanha comida, armada, você imagina o que é. Ela provocou 2 guerras mundiais. Agora imagina o seguinte, os países deixam de focar em educação, em ciência, em coisas que realmente interessam para o ser humano, energia, e passam a destinar ambiente, água. Todo o dinheiro vai para onde? Setor bélico. Vendo todo esse cenário Agora, hoje... quem que tem mais interesse no setor bélico? O setor bélico são os grandes produtores, né? São os grandes fabricantes, Estados Unidos, Israel, Rússia, China, né? Todos esses, né? Pois é, mas quem tem mais hoje é os Estados Unidos. Sim, sempre teve. Sempre, né? Então a grande pergunta que fica é, e os pequenos países? E aqueles que dedicam as suas atividades para outras atividades que não são bélicas? E o mais dramático disso é que 3% que se gasta em armamento eliminaria a fome no mundo. Pois é, e aí ficam reclamando da fome do mundo, tudo isso daí, né? Isso é preocupante. Aí me preocupa um pouco e já lembro da famosa, não quero saber a cor do gato, desde que ele come o rato, né? Esse é o problema. Obrigado, Rufino. Eu que agradeço, Chaim. Eu espero que você, telespectador, trouxemos um assunto, realmente, como diz a Ju, esse assunto é complicado, mas alguém precisa pôr o dedo na ferida, tentar explicar, tá certo? Nós estamos numa TV regional, uma TV local, que vai passar em outras TVs nossas, mas podemos, por intermédio da internet, mídia social, tudo, fazer com que isso todo pode se transformar, de repente, numa bomba. Vocês viram uma entrevista que eu dei na Jovem Pan, dos meus 4H, pegaram aquela frase dos 4H, só aquelas 4 que eu falei,
o produtor teve a capacidade de colocar na internet, tem mais de 1 milhão de visualizações, é um troço maluco. Tá certo que o modelo é bonito, né? Mas, enfim, é demais, esse negócio é muito louco, né? E hoje, realmente, nós nos preocupamos em trazer a você muitas perguntas que eu fiz pensando em você, telespectador, e confesso que eu aprendi muito aqui. E olha que eu procuro sempre que eu acordo cedo, ver um pouco da história, ouvir um pouco da história. Isso tem me chamado muita atenção, o porquê, como e onde. É muito importante que você entre, em vez de ficar vendo as fofocas sobre as festas do Vocaro, quem foi, quem não foi, vale a pena também olhar, mas você olhe um pouco de história, veja um pouco por que aconteceu a Primeira Guerra. Isso tudo é uma consequência. Por que o Irã, dessa maneira, qual é o problema de Israel, o que aconteceu, como se formou Israel, por que o mundo árabe, quer dizer, tudo isso é importante. Não me afeta? Afeta sim, olha como está afetando. Por que o petróleo, você viu esse canal, como é que ele chama mesmo? Hormuz. Não, mas o nome original que ele falou... É da religião Zaratustra, Zoroastro. Hormuz. É um canalzinho. É o princípio da luta pequeno, do bem contra o mal. É um canalzinho pequeno que mexe com o mundo inteiro. Aqui também, com esse canal que o Panamá, né? Panamá. Que também dá uma baita de uma discussão, né, Shein? Os Estados Unidos está querendo trazer para ele de volta. Vejam só, porque o mundo, um depende do outro e um ajuda o outro. No momento que, o que eles estão fazendo agora? Se fechando. Cada um se fechando, que é o que a Coreia do Norte faz. Até onde isso é bom? Se fechar dessa maneira. Até onde isso é bom? Não deixar com que as pessoas saibam o que tem de bom no mundo, não é? Como é que podem aprender com os outros? Isso é muito perigoso, mexe com a gente, e o que tiver ao nosso alcance, que nós pudermos fazer dentro do nosso meio, nós devemos fazer. Cabe a você, telespectador, você não pode resolver o mundo, resolva da cidade onde você mora, resolva da tua família, pelo menos você já está ajudando o mundo, não deixando crianças, jovens que vêm pela frente, desamparados mentalmente. Isso está muito difícil. Obrigado e até o próximo especial, quinzenal, semanal do mês, dependendo da dona Juliana. Um abraço a todos e até o próximo programa. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo exibido